Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do quadro Ponto de Vista será: a corrupção é cultural no Brasil? Muita gente, com toda certeza, já fez essa pergunta. De fato, quando analisamos o contexto social que nós, como brasileiros, estamos inseridos, parece óbvio que a desonestidade predomina. Mas, na verdade, existem mais pessoas honestas do que desonestas. Contudo, é cada vez mais fácil ser prejudicado de alguma forma por pessoas de índole ruim. Porque muitos brasileiros consideram que ser esperto e ganhar algo em cima dos outros é vantajoso e, portanto, correto. Muitos tratam isso como um feito, algo equivalente a um prêmio ou uma conquista. Assim, no dizer popular, passar a perna em alguém, para muitos, não é apenas preferível, mas necessário. Quando vemos escândalos e mais escândalos de corrupção, como foram o Mensalão, o Petrolão, além do descuido com barragens, como as de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais, logo vem a pergunta: o porquê disso? A mente do homem comum não consegue compreender tais atos, porque aqueles que mais têm são justamente os que desejam ter cada vez mais. Porém, a questão é muito mais complexa do que parece. Como dito, existem muitas pessoas desonestas e elas tendem a passar essa característica adiante, seja para os filhos, netos ou pessoas próximas. Infelizmente, no comércio, é muito comum a prática de atos de desonestidade. Em outras palavras, de corrupção. Você que assiste a esse vídeo, com toda certeza já passou por algo, presenciou um fato ou conhece alguém que foi prejudicado de alguma forma por alguma atividade comercial. Quando falamos do conserto de algum aparelho com defeito, serviços de mecânica, hidráulica ou elétrica, a situação fica ainda pior. Nesses casos, parece que é mais fácil encontrar alguém desonesto do que honesto. Muitos cobram valores absurdos ou mesmo criam defeitos para poderem ganhar em cima. Outros, quando em um dia ruim para os negócios, são capazes de ganharem o equivalente a uma semana em cima de uma única pessoa. Para tanto, mentem sobre o conserto do produto, peça de reposição, etc. Eles agem com audácia, experiência e dolo de aproveitamento, ou seja, a sã consciência de que estão lesando alguém em proveito próprio. Dito isto, podemos entender o motivo de termos tantos políticos corruptos. O povo tem os governantes e representantes que merece. Pois se eles vêm do povo, por que seriam diferentes? Quem é desonesto com R$1 será com 1 milhão. Se a dona da padaria lhe dá o troco errado e você não devolve, você está sendo corrupto. Se você compra o arroz e o feijão e só paga pelo feijão, você também está sendo corrupto. Da mesma forma, o comerciante ou prestador de serviço, quando se aproveita das pessoas com deficiência e cobra valores exorbitantes por um produto ou serviço. Quando você estaciona na vaga destinada a portadores de deficiência, você está sendo corrupto. Quando você fura fila, você também está sendo corrupto. Quando você não dá preferência, você está sendo corrupto. Quando você ultrapassa o sinal vermelho, você está sendo corrupto. Pois todas essas ações são antiéticas, e as outras duas podem vir a causar acidentes. Não é exagero dizer que a corrupção é generalizada em nosso país. Ela se apresenta como uma característica. Mas será o suficiente para ser classificada como cultural? Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, turistas brasileiros trocavam camisas falsificadas da seleção brasileira por camisas oficiais de outras seleções. Mas isso não é exclusivo apenas em eventos de futebol. A fama do brasileiro mundo afora é a pior possível. Muitos consideram os brasileiros como espertos e sem escrúpulos, pelas experiências que tiveram com turistas mal intencionados. Outros, pelo turismo sexual, creem que no Brasil tudo convém e tudo é permitido. Sejamos sensatos. Ainda que o brasileiro seja de fato acolhedor e brincalhão, existe sim uma cultura da corrupção, bem como da acomodação. Pessoas que sofrem com algum ato desonesto dificilmente tomam alguma providência, e o desonesto acaba ganhando confiança e continua com a sua empreitada. Para mudarmos essa mentalidade, é necessário que o brasileiro se coloque no lugar do outro, seja solidário, compassivo e empático. A empatia é a chave para mudarmos essa realidade. Países cuja cultura é patriota sempre apoiam uns aos outros e a sociedade cresce em conjunto. Não há individualismos, mas coletivismos dentro de diversas classes sociais.
a educação séria e sem envolvimento político partidário é uma das formas mais amplas, concretas e eficazes de mudarmos a cultura da corrupção. Contudo, depende de investimentos e dedicação. No entanto, a educação é uma das maiores vítimas da corrupção. Povo sem instrução, povo vítima da corrupção e massa de manobra. É assim que pensam muitos políticos. Pelo fato de o Brasil ter sido colônia de exploração de países europeus, parece que se criou um desejo de querer dar a volta por cima, pagando com a mesma moeda, ou seja, com a exploração em todos os campos conhecidos. Amigos exploram amigos, esposas os maridos, maridos as mulheres e por aí vai. E essa exploração nem sempre é financeira, mas também em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O vulgarmente conhecido jeitinho brasileiro, embora se apresente como uma solução espontânea para um problema difícil, acabou se tornando uma malandragem. E esse jeitinho de resolver as coisas quase sempre se revela desonesto ou imoral. Testes sociais envolvendo compra de votos, distraídos que perdem a carteira ou mudanças de opinião condicionadas à propina demonstram que grande parte dos brasileiros tem uma cultura enraizada de corrupção. É como se cada um deles tivesse um preço e que a honestidade fosse a moeda de barganha dependendo de quanto receberiam. Assim, muitos são honestos até que ganhem algo para que se tornem desonestos ou para que mudem de opinião, conforme o privilégio oferecido. O enriquecimento ilícito, o dolo de aproveitamento, o estelionato, o charlatanismo, as fraudes, o peculato, dentre outros crimes, são exemplos comuns de como a desonestidade se tornou habitual e cultural. Nenhum país está livre da corrupção, mas o Brasil é um dos poucos que cria métodos cada vez mais eficazes de lesar quem quer que seja. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. E como nos alerta Jô Soares, a corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa. A ética, a moral e a honestidade parecem hoje virtudes muito distantes. Não é por acaso que o jurista Rui Barbosa dizia a seguinte frase: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e até mais.